Boa tarde, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha, esta semana será uma semana abençoada, uma semana que Jesus está nos guardando, nos livrando de todo mal, protegendo cada um de vocês, protegendo cada um das nossas famílias, não é? Olha só, vamos começar a nossa semana com a nossa aula de português. Pega o seu livro de português. Vamos começar a nossa aula de português e hoje a gente vai ver um texto bem legal que é a tigela de madeira. Então, nós vamos ler o texto e interpretar o texto, tá bom? Um texto bem legal que a gente vai aprender hoje. E vamos aprender coisas bem legais na nossa aula de português hoje, combinado? Olha, nós vamos agora ver leitura de imagem. O que é leitura de imagem? Leitura de imagem é quando eu vejo uma imagem, uma gravura, e eu imagino o que está acontecendo naquela gravura. Sabia que eu posso até contar uma história, imaginar uma história para essa gravura? Quantas vezes que a tia já colocou uma gravura lá para você fazer uma história? Não é mesmo? Aí você vê a gravura e você vai contar uma história do jeito que você quiser sobre aquela gravura. Então, isso chama leitura de imagem. Você está vendo a imagem, imaginando o que está acontecendo. Pode até contar uma história, imaginar o que está acontecendo ali com aquela imagem, tá bom? Então, olha só, observe a imagem a seguir e discuta com seus colegas as questões pontuadas. Nós não estamos na sala de aula, não tem como a gente discutir com os colegas. Se estivéssemos lá, nós iríamos discutir sobre isso aqui. Mas você pode discutir aí com a mamãe, com o irmãozinho, com o papai, com a vovó, tá bom? Então, olha só, você vai imaginar o que está acontecendo nessa primeira gravura aqui. Ai, tia, o menino caiu. E aí veio uma menina ajudar ele a levantar. Ele machucou as costas. Então, você vai imaginar o que você acha que está acontecendo ali naquela gravura, naquela imagem. E essa de baixo, o que está acontecendo? Ah, eu fui visitar meu coleguinha que está doente, está internado no hospital. Aí eu fui visitar ele estava dormindo, tomando soro. Então você está imaginando, você está vendo a imagem e você está contando o que você imagina que aconteceu ali. Depois tem o quê? A menininha ali, ou o menininho ali fez o quê? Repartiu, deu algo ali, metade do sanduíche dele para a coleguinha dele, porque acho que ela estava sem lanche e ele resolveu, né, o quê? Fazer uma boa ação. Depois, a imagem, o que está acontecendo ali? Ai, as duas crianças estão brincando, olha, com vários brinquedos, sentaram ali, estão brincando. Então, é a forma que você vai olhar a imagem e achar o que está acontecendo. E a última imagem, muito triste, não é? Um homem de rua deitado, com frio na rua, né? Dormindo. Aí veio aquela pessoa, trouxe um agasalho para ele, um cobertor, e foi cobrir ele. Foi uma boa ação que ele fez. Então, essa é a leitura de imagem. É você olhar a imagem e achar o que está acontecendo, ou você contar uma história, você imaginar o que está acontecendo. Então, aqui no livro está falando o que você compreende das imagens. O que você entendeu das imagens? Não é? Que a tia acabou de falar. O que pode ser? Você já participou de alguma das ações feitas nessa imagem aqui? Você já participou de alguma coisa? Você já ajudou um colega? Você já visitou um colega doente? Você já repartiu um lanche com um coleguinha? Você brinca com os coleguinhas? Então você vai falar com a mamãe, não precisa escrever. É só conversando, conversando aí com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, não precisa escrever, anotar nada não, tá bom? O que sentiu quando fez isso? O que você sentiu quando você repartiu um lanche com seu colega? Quando você brincou com seu coleguinha, ajudando, ela não tinha brinquedo, você foi ajudar ela a brincar. Quando o coleguinha caiu, você ajudou. Então, você vai contar o que você sentiu. Para você, como devemos cuidar do outro? Como que a gente deve cuidar? Ajudando, não é? Fazendo uma boa ação. A meu colega não tem o que comer, eu posso repartir meu lanche, né? Para ajudar, ela vai comer, vai se alimentar. Ajudando meu coleguinha que caiu do chão, eu vou rir, sair curtindo. Não, ajudar o próximo, não é? Você tem algum amigo ou companheiro de quem você cuida bem? Você tem alguém que você cuida bem?
amigo, irmãozinho, um companheiro que você cuida? Que conselho você daria às crianças que não cuidam do outro? O que você falaria para as crianças que não cuidam do outro, que fica curtindo, rindo, não ajuda o outro? Então, qual o conselho que você daria? Então, isso aí a gente faria na sala de aula. Como não estamos, você vai fazer aí com a mamãe, o papai, com quem estiver com você, tá bom? Então, agora nós vamos ver texto e interpretação, o texto A Tigela de Madeira, que a tia falou lá no início, que é um texto bem legal, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez uma família formada por um casal, o filho de 9 anos e o avô. Havia muita harmonia entre eles. O pai e a mãe trabalhavam para sustentar a família e faziam as tarefas domésticas. O menino ia à escola e era um bom estudante. Quando não estava em casa, divertia-se brincando com seus amigos, como qualquer criança. O avô já era idoso, passou a vida inteira trabalhando de sol a sol, mas o cansaço nunca venceu sua vontade de dar o melhor à sua família. Por causa do trabalho pesado, pagou um doloroso preço, suas mãos tremiam como as folhas de uma árvore sob o vento do outono. Apesar dos esforços, frequentemente os objetos caíam-lhe das mãos e viravam cacos ao bater no chão. Durante as refeições, não conseguia levar a colher à boca e a comida derramava na toalha. Para evitar isso, ele procurava aproximar-se do prato, que costumava acabar em pedaços sobre o piso da sala de jantar. E era assim dia após dia. Isso incomodava muito e ele pedia desculpas todas as vezes que aconteciam esses contratempos. Desejava ter ainda o vigor que tinha quando jovem. A mulher da casa, que era filha dele, disfarçava tanto quanto possível para não o envergonhar. Ela dizia, enquanto acariciava suavemente as mãos do pai: Não se preocupe, papai. Isso pode acontecer com qualquer um. E recolhia os pedaços do chão o mais discretamente possível. Então, quando ele era novo, ele trabalhava bastante, né? Quando ele tinha vigor, quer dizer, tinha muita saúde, era novo, trabalhava muito, de sol a sol. E isso fez com que as mãos dele começou quando chegou na velhice, a ter problema. Ele começou a tremer. Então, tudo que ele pegava, ele deixava cair. E isso acontecia muito nas refeições. O prato caía no chão, caía aos pedaços. Para evitar isso, ele colocava o prato bem próximo da boca dele, né? Com medo de que o prato caísse, e ele achava muito ruim. Mas a filha dele falava que isso poderia acontecer com qualquer um. Acariciava ele para ele não ficar triste, não é mesmo? Então, continuando o texto. Mas o homem da casa, o genro dele, não tinha os mesmos sentimentos. Estava muito aborrecido pelos tremores do sogro. Por fim, tomou uma decisão que surpreendeu e contrariou o resto da família. O idoso teria de comer longe da mesa de jantar, usando uma tigela de madeira. Assim não mancharia as toalhas nem quebraria as vasilhas. Foi assim que o velhinho passou a fazer suas refeições em um canto da sala de jantar, utilizando sua tigela de madeira. Movia a cabeça lentamente, conformado, e de vez em quando enxugava as lágrimas que lhe caíam pelas bochechas. Era muito duro aceitar aquela humilhação. Durante o almoço e o jantar, havia um silêncio frio e incômodo. As conversas tranquilas e os sorrisos haviam desaparecido. Passaram-se muitas semanas. Certa tarde, o homem voltou para casa e encontrou seu filho concentrado, trabalhando um pedaço de madeira com uma faca de cozinha. Ia tirando lascas cuidadosamente, como um habilidoso artesão. O pai observou o garoto durante alguns minutos e, cheio de curiosidades, perguntou: O que você está fazendo? Tão concentrado, filho. É um trabalho que pediram na escola? Não, papai, respondeu o garoto. Talvez um presente para a mamãe? Insistiu o pai. Também não é um presente, respondeu o menino, sem levantar os olhos.
Então, de que se trata? Não pode me explicar? Claro que sim, papai. Estou fazendo uma tigela de madeira para quando o senhor for velho e tiver as mãos trêmulas. E foi assim que o homem aprendeu a lição. Desde então, o idoso voltou a sentar-se à mesa com toda a família. Então, o filho dele não concordou, né, com a atitude dele de colocar o vô dele, porque ele tremia, porque ele deixava cair no chão, né, quebrava tudo. Ele não, o filho dele não achava certo essa atitude do pai dele. Então ele falou: eu vou fazer um prato também de madeira para o meu pai, quando ele estiver velho e começar a tremer, derrubar as coisas no chão, eu vou dar esse prato para ele. Então o pai dele refletiu sobre essa atitude do filho dele. E aí ele arrependeu. Ele pegou e fez o quê? Chamou o Senhor de novo para comer com eles todos os dias na mesa. Não foi muito legal esse texto? A gente aprende muito com isso, né? Que a gente não deve desprezar o mais velho, a pessoa idosa, porque com o passar do tempo ela vai ficando, né, trêmula, ela não consegue andar direito, ela não consegue comer direito por causa da velhice. Então nós temos que ajudar e não afastar essa pessoa do nosso meio, não é mesmo? Olha só, nós aprendemos, então, vimos o texto, não é? Então, agora nós vamos o quê? Fazer atividades da página 64. Nós aprendemos um texto maravilhoso, a tigela de madeira. Agora você vai na página 64 para a gente fazer as atividades. Numeral 1. Como era formada a família mencionada no texto? Marque corretamente. Como que a família era formada? Quantas pessoas tinham naquela família? Você vai marcar um X, tá bom? 2. Pinte a cena que mostra como vivia essa família, enquanto o avô fazia as refeições juntamente com todos. Então, qual que você vai pintar? Como era a família antes, né? Daquele senhor, do pai, levar o senhor lá para outro lugar da casa. Como era a família antes disso? Então, você vai pintar qual a família aí que está correta, ok? Olha, deixa eu te falar aqui. Aqui é a página 65, não é 66. O slide foi colocado 66, mas é a página 65, tá bom? Então você vai na página 65. Olha, numeral 3. Como a filha tratava o pai quando lhe caiu a comida e o prato de suas mãos? Marque corretamente. Como que ela tratava? Ela brigava com o pai, ela reclamava porque ele não conseguia comer direito, ela acariciava as mãos do pai, dizendo que aquilo poderia acontecer com qualquer um, ou ela compreendia, mas tinha de reclamar por causa do marido. Qual que é a alternativa correta? Só tem uma correta, então você vai marcar um X. 4. Como era a vida do idoso quando tinha vigor? Quando tinha vigor, quer dizer, quando ele era mais novo, que ele tinha, né, bastante vigor, que ele tinha bastante ânimo. Como era a vida dele antes dele ficar idoso, antes dele envelhecer? Então, você vai marcar um X aí como ele era, tá bom? Lá no texto falou. 5. Por que o pai decidiu afastar o avô da família na hora das refeições? Por que ele fez isso? Também vimos no texto, não vimos? Então você vai escrever aí por que ele afastou o avô lá da hora das refeições, colocou ele em outro lugar, tá bom? Então, agora que é a página 66, tá bom? Então a outra lá, a tia falou que é a 65. Vamos na 66? Ó, numeral 6. Como o avô se sentiu com essa decisão? Como é que o avô dele ficou depois que colocou ele lá sozinho, né? Para as refeições ele comer sozinho? Como ele se sentiu? Escreve aí o que você acha. 7. Como foi que o homem aprendeu a lição? Como que aquele homem aprendeu a lição? Que ele estava errado, que ele não deveria fazer aquilo com aquele idoso. Escreve aí como foi que ele aprendeu, tá bom? 8. Pais, professores e muitas outras pessoas são exemplos de que queremos imitar. Você imitaria a atitude daquele homem com seu sogro? Por quê? Você imitaria a atitude dele? Sim ou não? Se for sim, por quê?
Se for não, por que que você não iria imitar aquele homem, a atitude que ele fez com o sogro dele, tá bom? 9. Devemos tratar a todos com muito respeito, principalmente quando precisam dos nossos cuidados. Você concorda com isso? Por quê? Por que que a gente tem que tratar as pessoas com respeito, né? Por que que nós temos que ter cuidados, principalmente com os nossos cuidados com os nossos velhinhos, com os idosos? Por quê? Então, você vai escrever. 10. Desenhe a família que você deseja ter quando crescer. Então, você vai desenhar a família que você deseja ter quando crescer, tá bom? Bom, agora chegou a hora da leitura. Que hora legal, uma hora especial, uma hora que todos vocês gostem, não é mesmo? Olha só, a nossa leitura dessa semana será diferente. Faça a leitura do livro e no seu caderno de arte, represente a história através de desenhos. Tire foto e me envie no privado da tia até o dia 24 do 5, 24 de maio, tá bom? Você tem esse livrinho aí, sabia que você tem ele? E pele tem cor? Então você vai pegar esse livrinho seu, vai ler a história todinha desse livro e você vai fazer o desenho do que você entendeu da história desse livro lá no caderno de desenho, tirar a foto e mostrar aqui no privado da tia. Este livro nos faz pensar em como as pessoas são, esquecendo a cor da pele. Nele vocês irão conhecer um menino que adorava perceber as cores do mundo. Este livro faz parte da coleção de livros que vocês usam. Então veio lá com os livros que vocês, com a coleção de livros que vocês têm. Então olha só, e pele tem cor? Então você vai perceber que esse menino aí, ele não distinguia a pele dos outros. Então, porque é a pele negra, porque é uma pele branca, né? Qual a diferença? Eu não vou tratar o melhor porque ele é branco, eu vou tratar o pior porque ele tem a pele negra, a pele preta? Não. Então, esse livro vai falar sobre isso, tá bom? Pele não tem cor. Todos nós somos iguais perante Deus. Deus criou todo mundo igual. Então, a gente não deve distinguir um melhor ou pior por causa da cor da pele, tá bom? Então, você vai ler esse livro aí que é bem legal, fazer o desenho dele no caderno de desenho, tirar a foto e postar para a tia que eu quero ver, tá bom? Então, meus amores, foram as atividades de português. Agora você acompanha aí com o vídeo da tia e vão fazer as atividades, ok? Beijo para vocês, tchau!